Graça e paz. Meu nome é Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração, amém? Eu gostaria de convidar você a participar comigo desse vídeo. Nós temos um tema bem interessante que é proteja a sua mente, para que nós possamos entender a necessidade que todos nós temos de proteger, de guardar a nossa mente, o que acontece, né, acerca dos nossos pensamentos, o quanto somos influenciados naquilo que nós estamos pensando. Então, eu gostaria da gente conversar um pouco sobre isso, a gente pudesse compartilhar um pouco sobre isso, através e à luz da palavra de Deus, porque tudo tem que ser direcionado, guiado, né, baseado na palavra do Senhor. Não tem como a gente falar daquilo que a gente acha, inteligência emocional e tantas outras coisas que nós vemos aí, não. Para mim, o que funciona e o que sempre irá funcionar é a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Porque o que transforma, o que liberta, o que cura, né, o que traz vida é a palavra. O que nos dá instrução, o que nos dá entendimento, revelação, sabedoria é a palavra. Então, nós precisamos meditar acerca da palavra, sobre tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós estamos, muitas vezes, né, aprendendo e tendo conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso ambiente profissional, ambiente familiar, em todas as áreas da nossa vida. Tudo existe ali instrução através da palavra para que a gente possa fazer tudo segundo o ensinamento do nosso Deus para nós, segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele quer nos ensinar através daquilo que ele nos deixou. A sua palavra não foi dada para nós por acaso, foi dada para que a gente possa se instruir com ela, aprender com ela e praticá-la, com certeza. Amém? Então eu quero convidar você, né? Não vamos demorar muito para não ficar um vídeo muito estendido, muito longo e você não tem muita paciência de assistir até o final, porque hoje, infelizmente, a gente está nesse tempo. Um tempo que tudo é corrido, não temos tempo para nada muitas vezes, né? A gente come correndo, a gente sai de casa correndo e isso é algo que nós temos que vigiar muito, porque nós precisamos ter um tempo de qualidade para ouvir, para estudar, para aprender a palavra de Deus. Então a gente precisa desse tempo, a gente tem que buscar, sim, nos doutrinarmos, temos o hábito de ler a palavra, de orar, de ter um tempo de comunhão com o nosso Deus todos os dias. Isso é algo que nós precisamos para nós mesmos, né? Nós precisamos disso para que a gente possa nos manter vivos espiritualmente, vivermos ativos no mundo espiritual. Porque nós deixamos agora de ser apenas uma pessoa natural, nós também somos espiritual. Então é necessário que a gente entenda o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é real. Muitas pessoas não acreditam mais nas coisas espirituais, no mundo espiritual, né? Porque o mundo espiritual ele é constituído pelo reino de Deus e também é constituído pelas trevas, né? Por Satanás, pelos seus demônios. Então esse é o reino espiritual, esse é o mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Para podermos ter acesso a isso, é necessário que a gente tenha uma busca em Deus, né? E assim, conforme a vontade dele, ele vai nos mostrando, nos revelando, nos dando sensibilidade àquilo que é espiritual. Mas isso depende do quê? Da nossa sede, da nossa fome por buscar mais o Senhor. Eu tenho paixão pelas coisas espirituais, eu tenho paixão pelo sobrenatural de Deus. Então, eu creio que vou fazer mais vídeos que vão falar sobre isso. É um assunto polêmico que nem todos querem ouvir, nem todos querem aceitar. Muitos acham que não tem nada a ver, né? Que o inferno não existe, o demônio não existe e acabou. E a gente já subjugou e a gente não entende que a gente está em constante luta. Se não fosse assim, nós não estaríamos em luta. E nem estaria escrito também que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, nós temos essa real luta e a gente às vezes esquece disso e começa a atribuir tudo a circunstâncias, situações e não nos posicionamos. Então nós não nos posicionamos nem diante do céu e muito menos diante do inferno. E somos o quê? Somos como
chacrota, motivo de escárnio. Por quê? Porque não temos uma postura no mundo espiritual, não temos uma postura, não temos o respeito que deveríamos ter, como os discípulos nos ensinaram. Você vê que Paulo, ele sabia, ele tinha discernimento, ele enxergava ali o mundo espiritual, foram reveladas coisas a ele que, por isso, um espinho na carne. A própria palavra vai dizer que o próprio diabo, Satanás, ele mandou um mensageiro, no caso não foi o próprio Satanás, mandou um mensageiro para esbofetear a Paulo. Ou seja, essa luta é real, essa luta existe. Só porque nós não temos os nossos olhos espirituais abertos para contemplar o mundo espiritual, não quer dizer que ele não exista e que ele não esteja lá. Então nós precisamos nos preparar. E a nossa luta maior sempre será e é através da nossa mente, porque é isso que o inimigo ele quer. Ele quer sempre nos enganar, nos confundir, nos trazer confusão, nos trazer divisão, trazer para a nossa mente conflito. Então, por isso é necessário que a gente faça o quê? Proteger a nossa mente. Por isso o tema de hoje, proteja a sua mente. Amém? Então, curva tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a gente receber daquilo que Ele quer nos ensinar através desse vídeo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, por tudo aquilo que nós falamos, Pai, por aquilo que nós pensamos, por ações e atitudes que não tenham te agradado. Nos ajuda, Senhor, a viver o teu propósito, porque nós entendemos que o Senhor nos chamou para um propósito, Senhor, e que o teu propósito se cumpre em nossas vidas. Nós sabemos que tu és um Deus, Pai, que tem misericórdia, um Deus fiel, que quer, Senhor, sim nos abençoar, mas nos ajuda a sermos obedientes à tua palavra e sermos praticantes a tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, deixado para nós como ensino, como, Senhor, instrução, Senhor, como mandamento. Em nome de Jesus, toma cativa agora, Senhor, a minha mente, toma cativa agora a mente dos meus irmãos, Pai, Senhor, das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que o Senhor possa ministrar no coração deles a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, Pai. Continua operando, Senhor, com mão misericordiosa, Senhor, com favor, Senhor, Pai, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, dos meus irmãos, Pai, das pessoas que estão ali no Rio Grande do Sul, passando ainda por essa luta, por essa dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, mas nós vemos que as pessoas têm se compadecido. Eu te louvo por cada um que tem se compadecido, por cada um que tem, Papai, em nome de Jesus, abençoado, Senhor, feito doações, Pai, nós vemos um grande mover das pessoas e que esse amor, Senhor, venha se estender nos corações, que nós tenhamos um coração, Senhor, disposto a abençoar e ajudar aquele que precisa, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então agora eu quero já, para também a gente não perder muito tempo, convidar você para estar abrindo aí a palavra do Senhor, a Bíblia. Eu espero que você já esteja com a Bíblia aí, você é um cristão, ou pode ser que você não seja um cristão, mas se você for um cristão, você está com a sua Bíblia, com certeza, próxima a você, porque você tem o hábito de ler a Bíblia, amém? Assim eu creio e assim eu quero crer. Vamos estar abrindo lá então, tá? Abra comigo. O título eu já comentei com vocês, que é Proteja Sua Mente. E a gente vai estar abrindo em Filipenses 4:8, tá bom? Pra gente não estar perdendo tempo. Vamos estar lendo lá rapidinho. É bem curtinho. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Portanto, ponham em prática que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém? Então aqui a gente vai observar o que nós devemos pensar, no que nós devemos ocupar o nosso pensamento. Nós estamos nos distraindo muito com muitas coisas. Os dias são maus, eu torno a dizer que os dias são maus.
né? Nós vivemos em uma grande correria, não temos tempo para nada muitas vezes. Comemos muito rápido porque temos uma coisa para fazer, outra para fazer. Saímos para o trabalho para resolver algumas coisas e nem nos atentamos a essa necessidade que temos de orar, de nos revestir antes de sair da nossa casa, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso cônjuge. É algo que nós precisamos praticar todos os dias, ter o hábito de fazer isso. Aqui na minha casa eu sempre busco ter esse hábito. Então o meu esposo não sai para o trabalho sem que nós venhamos a estar orando para que o Senhor o guarde. A gente não sabe o que espera lá fora, quais são as lutas, as dificuldades, quais são as intervenções que ele vai ter. Então é necessário que ele esteja revestido, é necessário que a gente esteja orando para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o abençoe e dê a oportunidade dele ser um instrumento onde ele for, né? A mesma coisa com os meus filhos. Meu filho sai para o trabalho, oro por ele. Minhas filhas vão para a escola, oro por ela. Eu saio de casa, oro. E mesmo se a gente não for sair de casa, nós temos que orar dentro da nossa casa. Ou seja, nós precisamos estar sempre em ação de oração, porque nós não sabemos. É aquilo que eu falei sobre o mundo espiritual. Ele está lá, ele existe. Ele é tão verdadeiro e real quanto esse, mas nós não vemos e por isso nós não damos atenção devida ao reino espiritual, às coisas espirituais que estão acontecendo. O nosso adversário, ele é espírito. O nosso maior adversário é Satanás e continua sendo Satanás, porque é ele que trama contra as nossas vidas. Ele é o único? Não, nós temos outros adversários, outros inimigos, mas ele é o principal adversário do cristão, daquele que converteu, daquele que realmente teve um novo nascimento. Ele é o principal adversário, porque a intenção dele é nos tirar da presença de Deus, é nos tirar do foco que o Senhor tem para as nossas vidas, é confundir a nossa mente, é trazer heresias para dentro das igrejas. Essa é a missão dele. Né? Como eu falei no vídeo passado a respeito de que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar, né? Então isso é uma realidade que nós não podemos simplesmente negligenciar. Nós lemos aqui na palavra que o Senhor diz para nós guardarmos a nossa mente, a gente pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que tem elogio, naquilo que é verdadeiro. É nisso que nós temos que pôr os nossos pensamentos. Não em mentiras, não em coisas, em fofocas, em murmuração, em questionamentos, em intrigas. Sabe, nós precisamos guardar a nossa mente, porque os dias não são bons, os dias são maus. A palavra vai dizer que os dias são maus. Nós precisamos entender e ter compreensão de qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É necessário que a gente venha ter esse cuidado. Né? É uma frase que é muito impactante e fala uma grande realidade de Martinho Lutero. Não podemos impedir que as pessoas, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. O que isso significa? A gente não pode impedir que um passarinho ele sobrevoe sobre a nossa cabeça. A gente está muitas vezes andando, parado em algum lugar, vem um passarinho e ele passa, um pássaro, ele voa, sobrevoa sobre a nossa cabeça. A gente não pode impedir, mas que ele aterrize, estacione ali e ele faça um ninho, isso nós podemos impedir. Nós não vamos deixar, né? Não, sai daqui, vamos chutar. E isso nós temos que fazer com os nossos pensamentos, os nossos maus pensamentos. Porque nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Ela é mal de natureza. Nossa natureza, ela é pecaminosa. Ela deseja o pecado. Ela anseia pelo pecado. Então, ela julga. A gente olha uma pessoa, a gente vai falar, é isso, aquilo. Só pela cara da pessoa, a gente já vai julgando a pessoa, a gente já vai tendo ações que não são as ações que o Senhor espera. Nós muitas vezes damos lugar à nossa carne, às nossas vontades, e por isso que o Senhor diz que nós não podemos dar lugar à nossa carne, e aquele que está na carne, ele não consegue, ele não pode, ele é incapaz de agradar ao Senhor.
Porque a nossa carne, ela deseja o que é contra aquilo que o Espírito deseja para nós. Então, o que nós estamos pensando? Muito do que nós pensamos é resultado daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos constantemente colocando na frente dos nossos olhos. Seja em rede social, seja em notícias, não importa aquilo que nós colocamos sobre os nossos olhos, né, diante dos nossos olhos, aquilo entra em nós, penetra no íntimo do nosso coração e nos gera sentimentos. Então nós temos que vigiar no que nós estamos vendo, no que nós estamos ouvindo também. Se nós estamos emprestando os nossos ouvidos para fofoca, para falar mal das pessoas, ou então para divulgar as obras de Satanás, porque toda desgraça, toda maldição, tudo aquilo que é acidente, isso são obras de Satanás. São obras do mal. E a gente está sempre, muitas vezes, sendo mensageiro daquilo ali. Está sempre divulgando o que o mal está fazendo, ou o que aconteceu. Tantas coisas. A gente não tem palavras boas. É por isso que eu sempre vou dizer. A boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração. Do que está cheio a tua mente. Disso a tua boca vai falar. Você vai expressar aquilo que você tem em você. Se você está uma pessoa amargurada, uma pessoa que só vive murmurando, é o que você vai abrir a boca para declarar. Murmuração, né? Falar mal do governo, falar mal da situação que nós estamos vivendo, falar mal da situação que você está, do seu trabalho, do seu salário, da sua vida, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Ou seja, nós vamos sempre estar falando mal, maldizendo as coisas das pessoas. E nós não fomos chamados para maldizer. Nós fomos chamados para sermos abençoadores, com as nossas palavras, abençoar, palavras de bênção e não de maldição. Palavras de paz, palavras que tragam vidas e não morte. Nós temos nos nossos lábios o poder da vida ou da morte. Dependemos daquilo que nós lançamos. Por isso é necessário que a gente aprenda sobre isso. A gente entenda que a gente precisa declarar palavras que venham trazer vida. Palavras de arrependimento. Sabe, olhar assim e falar assim, gente, nós não podemos ceder ao pecado. Nós não podemos estar de mão dadas com o pecado. Isso é desagradável ao Senhor. Então nós temos que buscar viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos despojar do nosso velho eu, da nossa velha criatura. E nos revestimos do novo homem, da nova mulher em Cristo Jesus. Da natureza divina que o Senhor nos propõe através do seu sacrifício, através da sua salvação, através da sua graça salvadora. Amém? Então que a gente possa vigiar no que a gente está pensando. Aqui a palavra do Senhor ela foi bem explícita aqui para nós. Não há confusão, não há dificuldade da gente entender. Olha o que você está pensando. Mas muitas dessas coisas são resultado daquilo que nós estamos vendo, nos alimentando. Né? Um dia o Senhor falou comigo acerca de novela. Eu não estou dizendo que isso seja uma regra, é para todo mundo. Estou falando que foi o que aconteceu comigo. No começo da minha conversão, há mais de 18, 19 anos atrás, eu tenho quase 20 anos que eu sou batizada, então, logo no começo, há mais de 20 anos atrás. O que aconteceu? Aconteceu que eu queria mudar e eu não via mudança. Eu via algumas coisas que ainda continuavam na minha vida. Eu queria deixar de falar certas coisas, de agir de forma muitas vezes tão irada. Eu não queria falar mais palavras torpes, palavras indecentes, palavras que não eram palavras que eu sabia que não eram corretas, que não agradavam a Deus. Só que eu tinha uma dificuldade, eu sempre caía quando eu não vigiava ali, estava lá eu falando, agindo de forma grosseira, agindo de forma destemperada, até entender que eu comecei a pedir a Deus para que o Senhor me mostrasse através do Espírito Santo o que estava acontecendo, como que eu podia mudar tudo isso na minha vida. E não via o que eu falei assim, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter mudança. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso continuar nas mesmas práticas, nas mesmas atitudes. Eu tenho que ver a transformação através do Espírito Santo na minha vida. E eu comecei a indagar com Deus e pedir para que o Senhor me mostrasse. E a gente tem que fazer isso. Quando a gente quer de fato uma mudança, uma transformação, a gente tem que conversar com o Pai, conversar com Jesus, falar, Senhor, me ajuda.
Me transforma nisso, me ajuda a deixar de fazer isso, porque eu sei que isso não te agrada. Só que eu não posso sozinha, eu não tenho forças para isso. E nitidamente, de forma... cada um tem a sua experiência, mas se eu for contar as experiências que eu tive com o Senhor, são tremendas as experiências, foram muitas. E essa foi uma que me marcou muito, porque eu escutava nitidamente o Senhor falando para mim: o que você está vendo? Você é viciado em novela. E eu era viciada em novela, eu perdi um capítulo. Eu vinha da igreja correndo só para assistir o capítulo da novela, sabe? Assim, contava, não via a hora, era aquilo que estava enchendo meu coração. E aí o Senhor falou assim, aí você vê ali tantas coisas que são mentiras, que são heresias, né? Você vê coisas ali que não são verdadeiras, você vê ali adultério, você vê ali homossexualismo, porque é isso que é um conteúdo de uma novela, você vê várias coisas assim que vão no mundo, que estão no mundo, coisas que são mundanas. E eu começava a ter sentimentos que não eram sentimentos bons, sentimentos que eram sentimentos de transformação, que eu teria que começar a manifestar os frutos do Espírito. Mas eu estava manifestando a obra da carne ainda, porque a carne reinava por conta daquilo que eu estava alimentando, a minha carne, através das novelas. E foi quando o Senhor me mostrou, foi quando o Senhor falou, isso aí entra pelos teus olhos, né? Isso fica na tua mente, desce para o teu coração e se transforma em sentimentos. E estava lá eu já torcendo pro que era errado ser certo, pro que era certo ser errado, e toda confusa, toda confundida, com dificuldades, porque nós somos também alma, nós também temos emoções, então nós precisamos vigiar, guardar a nossa mente, o nosso pensamento, evitar de vermos coisas que nós sabemos que são mentiras, que são... Por isso que eu falo, não sou contra, cada um. Para mim, foi uma coisa que naquele dia eu entendi que me fazia mal, e eu abri mão daquilo. E até hoje eu não assisto, e como eu vi a diferença na minha vida. E como eu vi que eu consegui abrir mão daquelas coisas que para mim antes eram difíceis. E muitas vezes nós não estamos tendo um avanço, né, para se parecer com Cristo por causa de coisas que ainda nós estamos ali cultivando, guardando. Hábitos de ouvir músicas do mundo, isso também é os seus ouvidos, está entrando em você, está entrando na sua mente, descendo para o seu coração e gerando em você sentimentos, não de adoração a Deus, não para que o Senhor seja exaltado, não palavras que glorificam o Senhor, mas palavras que muitas vezes de alguma forma te trazem um sentimento de nostalgia, um sentimento de coisas que não são de Deus, porque a adoração ou ela é para Deus ou ela não é para Deus. Ou ela vem do céu ou ela vem do inferno, do mundo. Não adianta você querer bater boca e dizer que não é uma realidade, porque é uma realidade sim. É uma realidade sim. Nós somos emocionais também. Temos alma. E a nossa alma está ali, sendo de alguma forma alimentada através daquilo que nós vemos e daquilo que nós estamos ouvindo. E isso tem nos gerado pensamentos. A palavra do Senhor, o Senhor nos ensina, eu tenho pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Mas qual tem sido os nossos pensamentos? Eu tenho observado no que eu tenho pensado e o porquê que eu estou pensando tanto sobre isso. Porque quando nós temos maus pensamentos, nós não podemos deixar com que eles continuem, com que eles... passarinho passou, mas passarinho não vai, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, esse posicionamento na palavra de Deus e declarar, na minha mente, ela é consagrada ao Senhor, a minha mente é brindada por Deus, então eu vou guardar a minha mente, eu vou guardar, eu vou proteger ela, eu vou ver o que eu estou pensando, e se vem alguém, algum irmão abençoado, né, algum irmão enviado, né, de nome de Jesus aí para tentar te contaminar, te influenciar, trazer para você um pensamento contrário à palavra de Deus, fazer murmuração, fazer contenda ou fazer divisão, você tem que rejeitar. Te importa agradar o Senhor? Me importa agradar o Senhor e tem que ser esse o nosso posicionamento, amém? E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Lógico, eu queria compartilhar muito mais, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas o vídeo ia ficar muito longo e você poderia não ter tanta paciência assim para assistir. Mas que você possa
ter a oportunidade de se alimentar da palavra do Senhor, de vigiar os teus pensamentos, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem colocado diante dos teus olhos, né? Eu sei que hoje a tecnologia está aí, a facilidade está aí, mas que a gente possa vigiar. Não é porque eles estão ali que nós vamos usufruir daquelas coisas que não são boas para nós. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Amém? Tudo nos é lícito, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Então, que a gente possa guardar a nossa mente, pensar em coisas boas, agradáveis, que verdadeiramente sejam louváveis, sejam dignas de elogio, sejam coisas que vão edificar e não nos contaminar, nos influenciar, porque nós somos facilmente influenciados, sim, mas que sejamos influenciados pelo Espírito Santo do Senhor sempre. Amém? E que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Amém. Que o Senhor possa te abençoar.